Pessoal, eu quis fazer esse vídeo aqui para a gente falar um pouco de desenho de pesquisa, né? Como eu delineio minha pesquisa, por conta de um comentário que eu recebi no canal. E eu achei muito interessante, né? Ou seja, a gente começar a pensar sobre quer dizer, qual é a forma que eu desenho a minha pesquisa em que é adequado ao que eu quero pesquisar. A grande questão que a gente tem que pensar aí é qual é o meu objetivo, qual é o meu problema e o meu objetivo, na verdade, né? E aí, a lógica é a seguinte. Eu gosto muito que a gente assuma essa linha de pensamento assim. O que é a ciência? A ciência ela é um mecanismo, ela é uma estratégia que a gente utiliza para a gente se precaver contra nós mesmos. Essa é a questão. Né? É em relação a nós mesmos que a gente está se precavendo. Por quê? Porque todos nós temos paixões, temos crenças, temos. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, inclusive quando a gente está na faculdade ainda, começando, como é que a gente quer fazer pesquisa? A importância de tal coisa. Claro que varia muito de área para área, né? Mas pensando aqui um pouco mais na educação, que é o que eu tenho mais experiência, né? Os alunos querem falar, não, eu quero falar da importância da música na educação. Eu quero falar da importância do lúdico. Eu sempre falo, já falei isso aqui em outros momentos. Se você quer fazer uma pesquisa que você parte do pressuposto que é importante e você quer mostrar a importância, então você não quer fazer um estudo científico. O que você quer fazer é uma propaganda política. O que você aí você não é este o lugar para você fazer, né? Não é no TCC, não é no mestrado, não é no doutorado para você mostrar a importância de tal coisa. Isso seria, talvez, você sendo candidato a alguma coisa, aí você faz uma campanha, ou está numa ONG, você está defendendo alguma coisa, mas para dizer que aquilo é importante, é preciso que algum cientista, alguém que tenha feito estudos científicos, tenha demonstrado primeiro que aquilo é importante, né? Tenha feito pesquisas com bom desenho ou delineamento de pesquisa demonstrando isso. Então vamos lá. Se eu quero me proteger contra mim mesmo, e isso é a ciência, a primeira coisa é eu clarear melhor qual que é o meu problema. Então, por exemplo, aquilo que normalmente as pessoas diriam que eles querem. Se eu falar isso que eu acabei de falar para um aluno que propôs há 5 minutos fazer uma pesquisa sobre a importância, por exemplo, da música na educação infantil, ele vai dizer, não, 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 professor, não é isso, eu não quero dizer isso. Não é que eu já sei, eu quero mostrar, eu quero ver se realmente funciona ou não. Aí ele vai dar um passo atrás e vai dizer, então vamos ver, porque ele tem uma convicção profunda de que funciona. Ele fala, tipo, meu, se eu testar isso aqui vai funcionar legal, tranquilo, eu tenho certeza disso. Bom, qual que é a grande questão? Que o fato da pessoa ter essa certeza já altera o resultado de pesquisa. A não ser que ele desenhe bem a pesquisa, né? Ele desenhe para se proteger de si mesmo. Né? Quando o Popper fala que a base da ciência, né, o que distingue a ciência da não ciência é o processo de falseamento, é o seguinte, ele dá um exemplo que eu acho muito bom. Ele dá o seguinte exemplo. Se eu digo que cisnes são brancos, o que eu faço para que essa afirmativa seja colocada à prova? Eu não vou procurar cisnes brancos. Isso é o que eles chamam de confirmacionismo. Eu vou procurar cisnes que não são brancos. Né? Eu vou procurar justamente, isso é o meu desenho de pesquisa, eu vou procurar justamente aquilo que seja capaz de negar o que eu afirmei. Porque se eu procurar e não achar, opa, então a minha afirmação era verdadeira, ao menos provisoriamente. Essa que é a grande questão, que eu não estou dizendo que é fácil você desenhar para isso, não. Mas essa é a grande questão. Então vamos lá. Eu vou dar uns exemplos aqui. Eu tenho certeza que música melhora o desempenho da escola. Tenho certeza. Mas tenho certeza. Então isso é muito perigoso, porque isso pode influenciar o meu resultado de pesquisa. Mas todo mundo tem certeza, tá? Não é pessoas que não são científicos. Não é isso. É natural, esse é o processo. Bom, mas aí eu faço o desenho. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha acesso a uma rede de ensino, qualquer coisa assim, né? Então eu faço uma avaliação de um certo desempenho. Primeiro eu tenho que definir qual é o desempenho que eu acho que a música melhora. Então, digamos que seja um desempenho de algum tipo de desempenho de comunicação,
ou algum tipo de desempenho acadêmico, de português, não sei, o que eu achar que funciona. Então, eu vou lá e faço a avaliação de um grupo grande de crianças, né? Por exemplo, eu posso fazer isso em 10 escolas, né? E aí, o que eu faço? Eu sorteio quem vai fazer um grupo e quem vai fazer outra coisa. Veja, por que eu simplesmente não pergunto, você quer estar no grupo de música ou não música? Porque ao fazer isso, eu já envieso a pesquisa, né? Ou seja, eu vou já deixar sem música aqueles que falaram que não querem fazer com música. Mas por que que eles falaram que querem fazer sem música? Tem outras variáveis aí, portanto, que eu não estou controlando. E isso afeta a minha pesquisa. Isso afeta a minha pesquisa. Aqui apareceu um recado aqui, mas está dando tudo certo. Então eu preciso randomizar, eu preciso sortear isso. Né? Preciso sortear. Por que eu não pego só 2 escolas? 10 é muito. 2, a chance de ter uma eventualidade em uma escola ter um desempenho maior ou menor por uma questão específica dela é muito maior. Eu não consigo controlar todas as coisas que estão acontecendo na escola, né? Pode acontecer 1000 coisas lá, né? E aí o desempenho pode ser alterado por qualquer uma dessas 1000 coisas. Então, se eu simplesmente pegar 2 escolas e tiver uma alteração, eu não sei exatamente qual é essa alteração. Quanto mais escolas eu tenho aqui em cada um desses grupos, mais eu diluo estatisticamente, né, o efeito de alguma eventualidade de uma escola. Então, quanto maior este número, maior a força do dado. Talvez em outro momento eu fale especificamente sobre isso, né? Mas só apontando assim brevemente, tá? Uma escola, por exemplo, fez com música e a outra sem música. Essa que fez com música melhorou o desempenho. Mas nela não aconteceu só a música, aconteceram muitas outras coisas, né? Qualquer dia de escola acontece muitas coisas. Tem professores específicos, o professor fica doente, o professor fica empolgado, um professor estuda, enfim, as crianças brigam, uma sala é melhor que a outra, um monte de coisa pode ter influenciado esse resultado. Então, será que eu consigo controlar todas as variáveis nas 2 escolas para tudo acontecer identicamente igual? Idêntico, idêntico, idêntico. E só a única variável que é diferente é a música? Não é possível. Né? Numa escola é um ecossistema gigante. Então, quanto mais escolas eu coloco, mais eu tenho essa força. Porque o que acontece é que, se eu não consigo controlar todas essas variáveis, eu não tenho uma coisa que a gente chama de validade interna boa. Ou seja, eu não consigo garantir com muita certeza que se o desempenho melhorou, se aquilo foi a música. Então quer dizer que a minha validade interna da pesquisa, ou seja, aquilo que eu fiz na pesquisa, eu não consigo garantir com certeza que foi isso que produziu a mudança que eu estou analisando. Né? Mas, quando eu coloco muitas escolas, o problema da validade interna, mesmo tendo pouca validade interna, o fato de colocar muito permite que eu tenha muita validade externa. Ou seja, que aquilo que eu estou analisando vale para outras escolas. É uma afirmação que eu posso fazer de maneira mais genérica. Portanto, quanto maior esse N de escolas, maior a minha validade externa. E aí existe toda uma discussão entre o campo da educação e o campo da estatística, que conforma aquilo que a gente chama de práticas baseadas em evidências. Ou seja, quando isso atinge um nível, né, essa validade externa muito alto, a gente diz que esta prática tem evidência. Eu sei que está um pouco confuso, talvez, para quem não conhece muito de epistemologia e dessa área, mas assiste os outros vídeos do canal aí que vocês vão aprender. Mas continuando aqui. Bom, considerando que eu sou um cara apaixonado por música e eu acho que música melhora muito, eu pego 10 escolas e sorteio. Porque se eu separar, sem querer, sem ser uma coisa programada, racionalmente decidida, eu envieso e talvez vou colocar ali, tipo, como se fosse as escolas que têm mais potencial para trabalhar com música e as outras para não trabalhar. Então eu preciso sortear, randomizar. Bom, eu randomizo e aí eu novamente implemento. Eu implemento a minha intervenção em metade das escolas.
não na outra metade. Metade das escolas. Eu coloco a música, na outra metade não, certo? E aí, ao fim de todo esse processo, eu mais uma vez avalio se o desempenho dessas crianças naquilo que é o comportamento que eu estou imaginando que vai subir com a música, se vai mudar. Essa mudança que eu quero avaliar, ela precisa ser feita, essa avaliação, por algum processo que não, digamos assim, que não considere quem fez e quem não fez. Uma possibilidade. Todo mundo vai em frente ao computador, se é uma avaliação computadorizada e objetiva, todo mundo vai em frente ao computador e põe lá e o computador mede a quantitativo, ponto. Ponto. Agora, se é uma pessoa que vai fazer uma avaliação dessas crianças, uma avaliação um pouco mais subjetiva, digamos assim, né, que precisa observar e descrever alguma coisa, aí esta pessoa que vai observar não pode saber quem passou pela intervenção com música e quem não passou. Por quê? Porque se ela souber, isso também altera o resultado. Ela vai, digamos assim, olhar com melhores olhos aquelas crianças que passaram pela intervenção, que eu tenho certeza que funciona. Fui eu que chamei, meu parceiro, meu parça, meu amigão, né, alguém que está junto na pesquisa, né? Então, o desenho de pesquisa, se essa pessoa não souber, ela não sabe, ela faz a descrição de todas as crianças, e aí eu avalio depois se essas crianças que fizeram a intervenção com música melhoraram mais do que as outras crianças. Se isto acontecer, então, ó, música funciona. Eu consegui demonstrar que música funciona. Essa demonstração tem mais valor quanto mais escolas eu coloquei nessa pesquisa, quanto mais acurado é o meu instrumento de avaliação. Né? Não sei qual é o instrumento aí, quanto mais acurado, mais ele tem força estatística também, mais força tem a minha pesquisa. Então veja, isso aí, gente, é como o que é o desenho de pesquisa? Voltando aqui, existem inúmeros desenhos de pesquisa. Ele é assim, ó, imagina o seguinte. Imagina uma mulher ou um marido que decide o seguinte, ele quer saber, ele se colocou o seguinte programa de pergunta de pesquisa, só uma brincadeira, tá? Eu quero saber se o meu esposo, ou a minha esposa, ou o meu namorado ou namorada, se ele está trocando mensagens de WhatsApp com outra pessoa, né, um outro contato aí, contatinho. E aí eu chego para o meu parceiro ou parceira e digo, olha, é o seguinte, eu quero responder essa pergunta, então eu escrevi o seguinte delineamento de pesquisa. Amanhã eu virei aqui e vasculharei o seu WhatsApp entre 8 e meio-dia. Certo? Até amanhã. E ele sai. Esse é um bom delineamento de pesquisa? Claro que não, né? Porque se a pessoa realmente tiver com os contatinhos, ela vai apagar de hoje para amanhã. Então, o meu delineamento foi ruim, que ele não me permitiu pegar a realidade no pulo, que é a função do delineamento. Então, qual seria um bom delineamento para esse caso aqui? Eu chegar do nada, né? Do nada, e olhar o WhatsApp. Não façam isso, tá? Só analogias bobas, não é para fazer antiético tudo isso. Mas, ou ainda, né, ter um outro tipo, que a pessoa já pode ter apagado, ela pode conversar e apagar. Ter algum outro tipo de mecanismo em que eu consiga ter acesso ao código e a todas as conversas que já foram feitas. Esse seria um melhor delineamento para realmente demonstrar, né, se conversa ou se não conversa. Isso que é o delineamento. Então a minha pergunta é a seguinte: qual é o delineamento que a gente mais usa em educação no Brasil? A pessoa vai lá, faz X coisa, não importa o que é, depois vai lá e pergunta pro professor, foi bom? Foi. Os alunos melhoraram, você achou? Achei. Então, a minha pergunta é a seguinte, o professor pode dizer que melhorou e os alunos não terem melhorado? Óbvio, óbvio. Então, não é um bom delineamento. Esse delineamento só prova que os professores disseram que é bom. Não prova que as crianças melhoraram. Né? De jeito nenhum. De jeito nenhum.
Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um delineamento que seja o seguinte: eu quero ver se as crianças vão melhorar em disciplina escolar se eu implementar um procedimento de suporte comportamental positivo, digamos, né, o PBS. E aí eu faço isso numa escola. E aí eu meço os comportamentos que a gente chama de indisciplinados, talvez, né? E aí eu vejo que esses comportamentos caíram bruscamente, certo? E eu comparei com uma outra escola, e na outra escola, em um conjunto de outras escolas, e isso não aconteceu, tá bom. Só que aí eu vou perguntar, professor, e aí, o que você achou? Os alunos melhoraram? Foi bom? Sim. Mas qual é a função de eu fazer isso, então, se isso não prova que os alunos melhoraram? A função é o que a gente chama de validade social. Ou seja, é entender como os sujeitos estão compreendendo e sentindo essa pesquisa, que é muito importante. Imagina que eu vá numa escola e eu ameaço de morte todos os alunos que forem disciplinados. Eles vão ficar mais disciplinados, provavelmente, né? Ou seja, eu vou conseguir diminuir a agressividade. Eu só estou dando um exemplo bizarro, só para vocês entenderem. Mas isso não tem validade social. É eficaz, mas não tem validade social. Então a pesquisa ela tem essa dinâmica que ela tem a ver com efetividade e com ética, né? E com compromisso social. Então a grande pergunta é: o seu desenho de pesquisa prova o que você está falando? Você consegue fugir de todos os principais, as principais armadilhas que você mesmo coloca para você? Ou que outra pessoa coloca, nesse caso aí, por exemplo, que eu dei exemplo do professor. Professor, gente, você recebeu um mestrando na sua escola por 3 meses. Depois, no fim, ele vai falar assim, foi bom? Você vai dizer, foi ruim? Vamos ser sinceros, brasileirão. Professor, ele vai dizer, não, foi péssimo, não adiantou de nada. Então, pode até ser que alguém fale isso, mas não é. Não vai dizer, não, ótimo, parabéns, ó. Porque isso é o perfil do brasileiro. Isso acontece no mundo inteiro, tá? Mas o brasileiro, a gente é menos assertivo, né? Então, é só uma pequena reflexão aqui com vocês hoje sobre delineamento de pesquisa. Eu vou. Sempre falo isso, né? Mas enfim, vou tentar gravar mais aqui nesse canal, que é um canal que eu discuto mais ciência, assim, de modo geral, tá bom? Um abraço para todos e tchau.